Bom, a gente falou bastante aqui no Central sobre a demora do governo em tomar uma atitude em relação ao Lupe. No fim, a opção foi fazer uma saída de um jeito mais elegante ou menos humilhante para o ex-ministro, que pediu demissão em vez de ser demitido. Qual o balanço disso para o governo? É difícil medir, né? Porque a demora foi ruim, mas o PDT é base, então também não dava para enfiar o pé na porta desse jeito. Mas ainda assim, a saída do ministro teve efeitos colaterais e até o Ciro Gomes, ele mesmo, deu um sinal de vida. Olha só, o que isso significa? É um jogo de cena do PDT? Que alternativa tem o partido que não seja continuar na base? O que vocês acham, hein, gente? Eu vou te contar, Luísa, que a coisa que mais me espanta é a reação do Ciro Gomes. Mas veja bem. O que eu quero dizer com espanto? Não quer dizer que eu fique surpreso com hipocrisia de político, não fico. Não essa altura do campeonato, né? Mas o Ciro é o cara que ficou na eleição presidencial passada, lembrando todo mundo o tempo todo de que Lula representava corrupção, representava Lava Jato, representava Mensalão, Petrolão, aquelas coisas todas. E que, no fim das contas, ele precisava ser eleito presidente pela esquerda porque o PT é corrupto. Aí o grande escândalo de corrupção que acontece no governo do Lula é na mão do PDT. E o Ciro vem dizer que o Lupe foi tratado com indignidade. Mas, meu Deus do céu, entende? O lance do que a gente está falando aqui? A gente não está falando de roubar da empresa mais rica do Brasil, que é a Petrobras. A gente não está falando de desviar de várias estatais para pagar salário de deputado, senador, como no Mensalão. O que a gente está falando é outra coisa. A gente está falando de tirar dinheiro de velhinho pobre aposentado. Se isso não é indignidade, o que é? Agora, vamos... acima disso só tem desvio de verba de merenda. É a única coisa. Cara, eu não sei, páreo duro, hein? É páreo duro. É páreo duríssimo. Porque a gente está falando de gente, tanto no caso das merendas, quanto no caso do desvio de aposentadoria, não só de pessoas muito pobres, mas pessoas que, às vezes, até por conta da idade, são confusas mesmo, entendeu? Não entendem direito o que estão assinando, se sentem sempre muito intimidadas quando estão perante um gerente de banco ou um funcionário público mal-humorado, apressado, que quer uma assinatura rápido, porque senão eles não vão receber a pensão. São pessoas que se sentem intimidadas com muita facilidade, tipo... É muito fácil fazer esse roubo. Exatamente. E é canalha num nível, assim, Vamos partir do princípio, eu não acredito. Vamos partir do princípio de que o Lupe seja inocente nessa história. Não importa. Ele estava no comando da operação. Ela dá um salto no momento em que o Lupe assume essa pasta. Esse cara não tem condições de permanecer ministro. Esse cara tem que ir embora da administração pública. Esse cara não pode mais existir como administrador público. E a saída foi até elegante, né? Porque ele não foi escorraçado. Esperaram ele ter a bondade de se demitir do cargo, né? Essas coisas são aquelas assim, doutor Lupe, por favor, o presidente aguarda a sua carta de demissão. Exatamente. Agora, sendo convidado a se retirar do governo. 2 semanas depois, né? Exatamente. O governo demorou. E aí a Glaze vai lá, assim... Eu fico imaginando a situação, né? Os caras o PDT cria um problema gigante para o PT, e aí a Glaze tem que ir lá... E nesse caso eu estou defendendo a Glaze, tá? Tem que ir lá, assim, fazer esse papel de... Não queremos um mal-estar com o PDT, estamos trabalhando, respeitamos muito o PDT. Putz... O governo também não tem escolha, né, Christian? Cada deputado da base é contado a dedo e é difícil. E pior, o PDT é um dos partidos que costumam ser fiéis, cujos deputados são fiéis, porque você tem uma base imensa de partidos, a maior parte das quais não entrega aquilo que promete. Mas aí tem a participação aqui do Rodrigo Rodrigues, que diz se o PDT não for base aliada, ele vai ser o quê exatamente? Eu concordo. Mas tem um problema, que você viu exatamente com o Ciro Gomes, né? Qual é a suposta racionalidade? É engraçado que o negócio do Ciro Gomes para mim tem... Bom, um dos sintomas dessa fala dele é o quê? É ele tentando indispor o PDT com o governo
para poder, eventualmente, ter um candidato próprio no ano que vem que não seja apoiar o Lula. Mas você acha que o PDT, o Ciro Gomes, dentro do PDT ou dentro do ambiente político, gosta de criar cisânia? Você tem essa impressão do Ciro? Não, ele é harmonia com perfume cearense. Entendeu? Também o Rodrigo Rodrigues diz aqui, Ciro Gomes, por que me decepcionas? Meu potinho de decepção favorito. Tem isso também, que, enfim. Ele é um personagem muito curioso, é um sujeito ultra inteligente, ultra preparado, mas destemperado com a biruta solta, que é um pacote bonito que você não sabe para que serve. Entendeu? É impressionante. Medicar, né? Você não sabe para que serve. Agora, uma coisa que eu reparei nesse assunto, não só do Ciro, é assim, é como é que está aparecendo, de um modo geral, é como é que você tem uma espécie de um outro tipo de corrupção acontecendo, que é a corrupção da cultura republicana. Isso também está chegando na esquerda. Isso não é corrupção só porque roubou. Corrupção que eu estou falando é essa coisa do você é flagrado com um saco de dinheiro na mão, ou você tem uma responsabilidade política, como você falou, no caso do Lupe, como ministro de Estado, ele é responsável pelo que acontece debaixo da responsabilidade dele. Por evidente, né? Enfim. E você tem uma negação. Você tem uma negação, você diz que não fez, aparece o Ciro Gomes dizendo outra coisa. Quando fala corrupção da cultura republicana, é uma coisa de que você, ao invés do sujeito ter vergonha, uma coisa é ter vergonha daquilo que tem acontecido debaixo do ministério dele, tá? É uma coisa de pudor. Essas coisas que antigamente faziam, não sei se ainda fazem, né? O primeiro-ministro da França, lembra? Do cara que deu tiro na boca. O outro comete harakiri no Japão. A gente nunca foi muito assim. Mas não estou nem falando disso. Eu tô falando da sistemática incoerência a respeito desses assuntos. Se você preferir gritar dizendo que não está acontecendo nada, que é tudo mentira. Quer dizer, é uma tática de radicalização na qual você simplesmente mente. Você simplesmente não é só negar como fazia o Maluf, entendeu? Isso já não acontecia mais na direita. Mas era uma negativa que você sabia que o sujeito era cara de pau, entendeu? Agora tem uma tendência geral a todo mundo sair gritando, dizendo que não fez e que o outro que diz que fez é que é um canalha que vai processá-lo, entendeu? Eu acho que tem uma diferença ali. O Maluf, eu acho que é um caso muito interessante, porque o Maluf é o político que melhor encarnou aquele figurino do Adhemar de Barros, né? Ele, inclusive, incorporava a coisa que não foi aquela frase que não foi o Adhemar de Barros que criaram, acho que foi... eu não sei se foi o pessoal da Manha, o Barão de Tararé, que criou para o Adhemar de Barros, mas foi nessa coisa desses comediantes de imprensa, desses humoristas de imprensa dos anos 40 que inventaram para o Adhemar de Barros essa coisa do rouba, mas faz, que era muito em cima o slogan do Adhemar, era aquela coisa de eu faço tudo, né? Ele seguia um pouco aquela onda do Washington Luiz, que é uma pegada muito de político paulista, que é a coisa de governar, construir estradas, né? O paulistano, a cultura política de São Paulo é essa. Se você faz muita obra pública, e estrada particularmente, né? Mas se você faz muita obra pública, você está governando. Essa é a cabeça. Governar é abrir estradas, fazer viadutos. É isso, que era, inclusive, slogan político do Washington Luiz. Aí o Adhemar, que não parece, mas entra no governo menos de 10 anos depois, ele assume o governo de São Paulo como biônico, como interventor, que chamavam na época, né? Cada ditadura tem o seu termo para a mesma coisa, que é um sujeito que o presidente da República ditador bota como para ocupar aquele cargo. O Adhemar é posto pelo Estado Novo e ele é o primeiro político que se sobressai nessa corrupção pessoal. Veja, outro dia as pessoas reclamaram comigo que eu estava falando da Primeira República que não tinha corrupção. Eu estava me referindo a um tipo bastante específico de corrupção, que é essa coisa de enriquecimento pessoal com grana pública. Isso não tinha com político da Primeira República. É uma característica da democratização do sistema político. Não tinha. Você tinha fisiologismo, você tinha patrimonialismo, você tinha... o sistema eleitoral era completamente corrompido, você tinha muitos tipos de corrupção. Mas os sujeitos que ocupavam cargos públicos tinham vergonha de enriquecer.
Por quê? Isso que eu estava querendo dizer, só explicar para não sei se ficou claro. Essa corrupção pessoal, ela aparece com a democratização do sistema político. Porque no sistema aristocrático / oligárquico da Primeira República, todo mundo que participa da política tem meios de vida, tem fortuna própria. Né? Tem outros meios de renda. E o Estado era muito pequeno, o Estado era esquálido, o Estado era exíguo, não tinha muito recurso. O funcionalismo, a quantidade de funcionário público era muito diminuta, não tinha estabilidade. Então, o que acontece, isso é um fenômeno só do Brasil, é que a corrupção vai aumentando conforme o Estado vai aumentando, os recursos do Estado vão aumentando, quer dizer, você tem o que roubar, né? E os políticos se tornam políticos profissionais no sentido de que você começa a ter uma especialização da atividade política. Você não é mais assim, fazendeiro e político. Você não é mais banqueiro e político. Você não, entendeu? Você começa a ter gente que é dedicada exclusivamente a ser político e a viver do salário. Vira uma profissão, né? Você vira uma profissão, porque isso faz parte da divisão internacional do trabalho, internacional, nacional. Né? E aí é que você começa a ter esse tipo de corrupção nos anos 50. É engraçado que os índices, lá vou eu de novo falar do Afonso Arinos, isso começa a aparecer nos anos 50, 60, esse tipo de escândalo, entendeu? E a figura notável que se torna o símbolo do surgimento desse tipo é o Adhemar de Barros. Uhum. E ele e cravam nesse negócio esse slogan nele, né? Que é o rouba mais faz. E o cara adota. O cara adota. Não é que ele falasse publicamente, mas ele deixava rolar. Deixava que a turma que estava fazendo campanha para ele... ele permitia esse negócio porque ele sacou que em São Paulo dava voto para ele. Tanto que para o Maluf também deu, né? Esse slogan colou nele. Isso. Exatamente. Ele ostentava como governador biônico de São Paulo. Na verdade, ele entra como prefeito biônico da cidade de São Paulo, depois vira governador. Ele incorpora essa coisa do rouba mais faz. Mas isso é uma diferença, né, Christian? O Maluf, quando dava entrevistas sobre corrupção, era muito uma coisa de... como é que eu vou dizer? Ele falava de um jeito... Inclusive na televisão, ele falava de um jeito que, olha, eu tô negando, mas eu tô piscando o tempo todo. Tipo, eu sei que eu sou corrupto, vocês sabem que eu sou corrupto, vocês sabem que eu não posso admitir isso publicamente, mas eu governo bem, eu faço bem para a cidade, eu faço bem para o Estado. Hipocrisia benigna. É isso. E tinha um carisma que ele usava ali também, que realmente... E tinha um carisma. E por alguma razão que eu não compreendo bem, mas talvez o cientista político aqui saiba dizer, hoje a postura é outra. Hoje o rouba mais faz não cola mais, não é mais tolerado pela sociedade, talvez porque a sociedade tenha... se sofisticado, aí fica figuras como Carlos Lupe, que é um troço, o Lupe me dá uma certa aflição, entre outras coisas, porque é o physique de rôle, né? Tipo, você olha pro Lupe... Você vai dizer que é o tipo lombrosiano? Tipo, se eu fosse escolher um ator para fazer um político corrupto, eu botaria alguém com a cara do Lupe no filme. Mas você conhece a expressão, o tipo lombrosiano? Claro que eu conheço. É isso que eu tô falando, né? Então, ele parece aquele mafioso, parece o Al Capone, parece... entende? E ele tem um passado, né, gente? Tipo, não é como se a história do Lupe fosse desconhecida. O Lupe está aí na história do PDT desde que Leonel Brizola estava montando o PDT. O Lupe era o jornaleiro do Brizola. Essa é uma história mais do que conhecida. A quantidade de histórias que o Lupe tem, inclusive já tendo sido demitido pela Dilma. Enfim, eu acho meio estarrecedora essa situação. Mas é interessante, assim, voltando a esse assunto, que é exatamente esse, digamos, da degeneração de uma certa cultura republicana, quer dizer, de manter aparência, de dignidade da coisa pública, respeito, essas coisas assim. Assim, num contexto em que você tem um certo consenso sobre o respeito à coisa pública, como é que se dão os roubos, os furtos? Como são as reações? São essas reações a que você se refere. Reações como essa do Maluf, por exemplo. Né? Isso que eu brinquei aqui chamando de hipocrisia benigna, né? Porque eu acho que como é que é a frase do La Rochefoucauld, né? Que a hipocrisia é o tributo que o vício presta à virtude, né? Então é uma coisa que você sabe que está roubando, você diz que não, você simplesmente diz o indispensável para não produzir prova contra si mesmo. Uhum. Né? Mas politicamente todo mundo sabe que ele é ladrão, todo mundo sabe que ele sabe, todo mundo sabe, tudo bem. O que aconteceu, a impressão que eu tenho é que essa coisa do discurso republicano,
Ele começou, ele vem na década de 70, 80, ele vai andando, ele tem um pico no governo Fernando Henrique. Você continua tendo esse discurso no governo Lula e aí, de repente, aquilo vira Lava Jato. E essa coisa da Lava Jato, ao mesmo tempo, ela ameaça o sistema político e, à mesma época, você tem a radicalização do sistema político. Nesse contexto, você tem essa coisa estranha de que quem adota o discurso moralizante é a extrema-direita, direita pesada, extrema-direita, e que são exatamente aqueles sujeitos que são os que mais estão enfiados em corrupção. E é um tipo de corrupção que não é uma corrupção só política, é uma corrupção pessoal. Valdemar Costa Neto, jura? Valdemar Costa Neto e todos eles, quer dizer, a família Bolsonaro, a começar pelo senador, que não é essa história de lavagem, chocolateria. De 6 milhões de reais ele não ganhou na loja da Copenhague o dinheiro para... a casa dos Bolsonaros ditosos, entendeu? Ditosos e honrosos. Mas você nunca fez uma compra desse tamanho de dinheiro vivo, Christian? Quem nunca? Poxa. Quem nunca? Eu só como língua de gato daquela loja. mas quer dizer, e aí você começa a ter uma radicalização. Você usa a radicalização para esconder e negar a corrupção. Isso é uma coisa engraçada. A corrupção vira atributo da esquerda. Por causa dessa razão religiosa, de que, afinal, como eles não são cristãos, então eles são corruptos porque eles estão do lado do diabo. E aí isso é usado para esconder a própria corrupção. E o que é engraçado é que todo mundo que tem, estou falando dos extremistas, que adotam um discurso radical moralizante, todos eles sabem que cometem o dia inteiro um determinado tipo de corrupção, ou de maldade, né? ou de pecadilhos. Os caras que querem isso são os caras que subornam o guarda, são os caras que não aceitam qualquer tipo de primado da lei sobre seus próprios comportamentos. E aí, nesse contexto de radicalização e de emprego da moralização como instrumento de guerra por parte da extrema-direita, você cria esse tipo de cultura de negação, de botar o dedo na cara, de dizer que não fez, que o outro... e de xingar. Dizer que o outro é... Como é que é o nome do... Que o outro é o nome do partido extremista alemão? Que o outro é a FDP, entendeu? Não é exatamente isso, não. Não? Mas pode ser. Entende? E aí é difícil porque, no limite para esse tipo de gente, como o sistema é corrupto, a corrupção está sempre do outro lado e eles são os virtuosos. E aí, quando você vai quebrar a República, quando você vai destruir a República, aí você supostamente vai instituir, isso é vendido, um reino da virtude, que na verdade vai ser uma ditadura que vai ser o reino da mais plena e absurda e restrita corrupção. Como todas as ditaduras são. Realmente tem um FDP na Alemanha, tá? Que é o Partido Liberal Democrático, então é só para não confundir. O FDP não é a AfDP. Exatamente.